Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu tive contato no sábado, Cris. Só para te contextualizar um pouquinho da onde que veio a ideia de eu trazer o Diogo aqui. O Diogo ele estava falando nessa palestra que ele deu no sábado lá na Red Hook, aqui em Curitiba, sobre a relevância de como que você resolve o problema hoje generalizado de corrupção, onde isso criou uma certa insegurança sobre tudo. E você teve um contato bastante interessante com relação a a proposta que foi derrubada agora pelo STF do voto impresso, né? Sim, sim. Vamos tentar contextualizar isso do ponto de vista da insegurança. O que você entende nesse processo que foi derrubado pelo STF? Por que o voto não pode ser impresso, então? Não, na verdade, o STF, por orientação do Gilmar Mendes, que foi o último presidente do TSE, basicamente foi a questão de não se ter dinheiro para se fazer todo esse processo da mudança, né? Porque teria que ter uma urna adaptada à impressão, né? Sim. Dizendo que a impressão, que muita gente até teve aquela jornalista que se fez de burra, né? Lá no Roda Viva, né? Roda Viva dizendo que a pessoa leva o impresso para casa, né? Que é ridículo. Que não é isso. Não é. Porque, na verdade, no processo teria a urna acoplada com a impressora junto com a urna. Quando a pessoa vota impresso, cairia dentro de uma urna isolada. Que a pessoa não tem contato, né? Não tem contato, ninguém, nem mesário, nem ninguém. Aquilo ali seria isolado, né? E aquilo lá só serviria para no caso de uma auditoria. Uma auditoria, se um partido, uma coligação, um candidato querer pedir, teria ali uma segurança, sabendo que essa questão do voto impresso, ela foi aprovada na reforma política de 2015, proposta essa feita pelo próprio projeto de lei proposta pelo Jair Messias Bolsonaro, deputado, pré-candidato a presidente da República. Só foi por ele? Teve outros, né? Não, nesse projeto específico foi dele. Tá. Mas teve outras mudanças na reforma. Mas foi aprovada assim pelo Congresso, aí a Dilma Rousseff, então presidente, não quis aceitar, aí o Congresso ratificou o projeto e também teve o Ministério Público Federal, né, que dizendo que é inconstitucional a questão do voto impresso, mas aí parece-me que, pelo que eu posso estar enganado, o STF só suspendeu para essa eleição. Só para essa eleição, então. Só para essas eleições, porque não teria tempo hábil para... Poxa, mas na verdade já faz desde 2015. O TSE teve 2 anos aí para se organizar e não se organizou porque questão de... Eu não sei porque eles se incomodam tanto. Parece que até a gente teve uma pessoa que esteve na sessão lá dentro do STF e, assim, pelo que ela me disse, assim, que ficou lá dentro, que os ministros se incomodaram muito sobre essa questão. Não sei por que tanto incomoda eles sobre o questionamento da segurança jurídica da urna eletrônica, né? Tá, e eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o valor moral, ético da urna eletrônica com esse processo do voto impresso. Mas para mim eu sigo um processo lógico. Se eu tenho então uma urna eletrônica, não seria prudente eu ter um outro tipo de sistema para aferir aquela votação? Assim, os peritos... Aí seria talvez o voto impresso, é isso que eu tô querendo chegar. Eu penso assim, seria pelo menos um plano B para se legitimizar a eleição, para ter uma eleição transparente. Por exemplo, as últimas eleições que a gente teve uma mínima diferença em relação a Aécio e a Dilma, essa aferição seria relevante, né? Exato. Não, sim, poderia ser, mas assim, não se tem como pelo meu pouco de informação que eu tenho, não se tem como você fazer uma auditoria com esse sistema atual depois. Não tem porque parece que no BU lá não ficam gravados para você fazer uma auditoria de quantos votos. Não existe um rolo de impressão, não existe nada disso, né? Não se tem. Só que assim, o questionamento que é feito, por que só em 3 países que se una essa urna eletrônica, que é Cuba, Venezuela e Brasil? Que países de primeiro mundo não usam totalmente? Alguns usam, mas não na sua totalidade, o uso se ela é tão moderna, se ela é tão tecnológica, se ela é de primeiro mundo, porque os países de primeiro mundo não usam totalmente, 100% garantido, esse sistema da urna eletrônica. Eu não sei por que não tem um rolinho lá, que nem uma calculadora. O que tem que ser questionado também é que, assim, que a apuração dos votos ela tem sido secreta. E, na verdade, a gente usa sempre o lema: o voto é secreto, mas a apuração é pública. Tem que ser pública. E a gente não tem apuração pública dos votos hoje nas eleições do Brasil. Aí ele pode até complementar
sobre essas informações. Exatamente. Aí. Na verdade, eu queria fazer essa introdução para o pessoal entender que não existe só essa alternativa do voto impresso para você fazer uma espécie de aferição sobre o resultado. E aí, nessa palestra que o Diogo deu no sábado na Red Hook, ele falou sobre o blockchain, que depois eu acabei lendo, não é uma coisa muito original, mas é uma coisa que não vai para frente. Não sei se a percepção tá certa, Diogo. Até porque você foi atrás desse conhecimento, né? Fui. Quando você começou a pensar nisso, você acabou estudando também isso, né? Sim, eu me aprofundei, Rafael, mesmo no estudo da criptografia, que é a tecnologia da qual decorre o blockchain. O blockchain, ele é utilizado muito e ficou muito conhecido pela sua utilização com relação às criptomoedas, né? A Bitcoin. A Bitcoin, ela é possível graças ao blockchain. Mas o blockchain é uma tecnologia muito mais ampla e revolucionária. Ela tem sido utilizada para vários outros fins, mas, assim, de uma forma bem simplificada, porque eu também não sou um especialista, mas eu fui, né, atrás e me aprofundei um pouco. Porque me chamou muito a atenção o uso do blockchain, dessa tecnologia, para outros fins, como, por exemplo, o registro de informações, que nos leva a pensar, por exemplo, numa possibilidade de um futuro sem os cartórios. Eu acho que me incomoda, né, ter que pagar, por exemplo, R$5, R$10 para reconhecimento de firma num cartório. Sim. Eu acho que em pleno século XXI é uma coisa bizarra a quantidade de certidões que a gente tem que pagar para uma instituição chamada cartório fornecer dados sobre nós mesmos, né? Então coisa que o governo deveria nos... É verdade, é bizarro. É bizarro, cara. Você pagar no tanto de dinheiro que a gente paga para certidão e averbação e reconhecimento de firma. E o blockchain, ele é basicamente uma tecnologia que nos permite armazenar informações numa nuvem, né, de uma forma virtual, de uma forma incorruptível, de uma forma que não se pode fraudar. Né? Então, o blockchain tem sido apontado como a possibilidade de eliminação de grandes intermediários, descentralização do poder de informação. Até mesmo o Bitcoin e as criptomoedas, de uma forma geral, representam isso, ou seja, o fim de um grande intermediário na nossa vida, ou melhor, não o fim, mas uma alternativa a um grande intermediário como as instituições financeiras. Vamos ser um pouquinho didático. Como funciona o blockchain? Para a pessoa que não entende ainda isso. Então, de uma forma bem básica. Bem básica, assim, o blockchain, ele é como se fosse vários blocos que vão sendo onde você registra informações dentro e depois de passar por um processo de averiguação por milhares e milhares e milhares de programadores, que a gente chama de fazendas virtuais que estão fazendo esse processo de verificação, esse bloco ele é encerrado, vamos dizer assim, e vai formando uma corrente desses blocos. Uma vez encerrado esse bloco, essas informações elas ficam registradas nessa nuvem e não é literalmente mesmo impossível de se fraudar, de você ir lá e modificar uma informação. Porque para você fazer isso, você teria que fazer isso nos mais de 5, 6 milhões de computadores que estão ligados nesse momento fazendo esse trabalho. Claro. Entendeu? E ele tem uma proteção, então, de forma instantânea. Exatamente. Porque na medida que, vamos dizer assim, se as urnas elas estão... Se elas encerram, então, acho que é 6 horas que se encerra a votação nas urnas. Na hora a gente já saberia o resultado numa eleição. Você sabe, Rafael, que um dos usos que tem sido agora, ainda é uma semente e tal, mas eu acho super interessante essa discussão que o Cris trouxe aqui, eu acho bem legal a investigação até que ele fez e as informações que ele traz, mas se nós também disseminarmos mais e começarmos a entender o potencial a gente nem precisaria ter mais essa discussão sobre segurança, né, sobre fraude ou não. Porque, cara, a gente tá assim, a gente tem tecnologia para isso. A gente poderia baratear o custo das eleições e sem sair de casa, eu poderia votar nos meus candidatos com um clique, cara. Olha isso, sabe? Velho. Que coisa. A grande questão que está sendo discutida no mundo é a questão da identidade, né? Da verificação da identidade. Mas dá pra fazer. Dá, a gente tem hoje aqui leitor de
Aqui qualquer celular hoje em dia que tem um pouquinho mais... algum país que já... Tem 2 países que estão já experimentando isso no processo eleitoral. Se eu não me engano, um deles é a Lituânia, e inclusive tem um artigo fantástico no Medium sobre o processo eleitoral da Lituânia, que é incrível. E legal, hein? É muito legal, cara. Eu acho que você tinha que escrever sobre isso lá no Estado Cidadão. Eu vou fazer isso. Aceite seu convite, é uma boa ideia. E olha só que interessante, além disso, eu represento uma sociedade que foi criada no Vale do Silício, uma organização, uma fundação internacional chamada Democracy Earth Foundation. Sim, sim. E essa fundação, ela tem estudado o blockchain, o uso do blockchain para o aprimoramento da democracia. Sim. É muito interessante também, porque é sim uma possibilidade, Rafael, é o que a gente chama de democracia líquida. A base, a essência ideal. Porra, cara, mas que maluquice, é hein? muito louco. Pô, vai lá no Zigmund, cara. Mas eu vou te falar que é muito louco mesmo. Esses caras, eles são programadores lá do Vale do Silício. Sim. Eles estão pensando na possibilidade de descentralização mesmo do poder. As pessoas participarem desde as decisões mais básicas de condomínio e tal, até a política externa do Brasil. Engraçado que esse é o barato da vez agora, né? Esse processo de coletividade, preservando uma igualdade, um acesso irrestrito de informações, né? E o legal é que a tua entidade, ela traz esse processo para as questões práticas, né? Só que ao mesmo tempo que traz, sim, como você muito bem falou, é bem isso, só que ao mesmo tempo que ela traz essa possibilidade, ela traz também a responsabilidade. Porque, veja, você participar do processo democrático, cara, demanda um pouco, no mínimo, atenção e foco. Por exemplo, as pessoas votam, hoje em dia mal lembram em quem votaram, mas se você encontra pessoas que lembraram, ou que lembram em quem votaram, pergunte a elas, legal, então me conta aí uma coisa bacana que teu representante fez em 4 anos. Nossa senhora, meu querido, garanto que de 10 pessoas você vai perguntar, se você encontrar uma, olha... Isso não acontece. Eu não lembro. Então é muito... Quer dizer, eu lembro de uma pessoa, agora que eu votei nas eleições de 2014, eu lembro da minha escolha para deputado federal. Deputado estadual, não consigo me lembrar. Então, tentei. E olha que eu sou um cara que eu me preocupo com isso. Sim, mas, Rafael, pense comigo, então, imagine o número de pessoas que... É como se... por isso que eu digo, eu chamo de desresponsabilização. Ou seja, a gente vota e espera que o cara... Em 4 anos, a gente nem sabe o que o cara fez. E, geralmente, quando a gente lembra, infelizmente, é porque apareceu algum escândalo de corrupção. O cara foi preso. Eu acho que a tendência vai ser mudada, né? Eu acho que a questão precisa de um aprofundamento na reforma política aí, em que vai ter que se mudar a forma de se eleger os legisladores aí, tanto federal, estadual, vereadores aí, deles serem mais locais ali, próximos à pessoa, né? A pessoa se informar mais, aí se fala em voto distrital, isso que seja. Nessa reforma política, Cris, só me tire uma dúvida. Existe algum entendimento sobre impedir a reeleição dos deputados? Não há nada. Não foi nada. Então ainda estamos no buraco. Mas é uma questão que pode ser feita, que tem que ser avaliada também. Por enquanto, a reforma política está pautada sobre o sistema de voto, não é? Sistema de voto. Olha, eu concordo, Cris, com você que é preciso uma reforma política, é inegável. Agora, eu acho que antes e mais importante é uma mudança cultural. Sim. Porque, veja, eles não estão distantes, não. A Assembleia está aqui, basta bater a porta lá dos deputados. O que teve, uma coisa que está avançando agora, isso é uma responsabilidade que eu acompanhei sábado agora, existe uma movimentação de alguns ativistas, até movimentos aí, até o nosso movimento tá junto, alguns juízes... Qual que é o movimento? Eu sou coordenador do Curitiba contra a Corrupção. Legal. E aí alguns movimentos, até alguns juízes federais, a questão das candidaturas avulsas, das candidaturas independentes. Então teve aí, teve agora, sabe, um evento em São Paulo, até estava o Modesto Carvalhosa, já tem uma frente de candidatos independentes a presidente, a deputados aí, que vão entrar com uma ação no TSE. Não vai ser passada, mas já é uma mudança de discussão da questão do domínio político partidário que nós temos no país hoje, né? Dos caciques. Aí eu penso que é um processo, mesmo que seja gradativo, mas a gente está mudando. Isso é até forma de cultural também, porque a gente vê que a população está apoiando, as pessoas querem realmente hoje, as pessoas votam no candidato, não votam no partido. E na reforma política também tem esse processo de despartidarismo?
Não tem. Não tem nada de proposta sobre isso Então daí. precisa evoluir bastante. Porque, na verdade, só que é o seguinte, já tem, por causa de várias ações, né? UNAJUF, União dos Juízes Federais. Tá lá já no STF para ser votada a sabe, candidatura independente. Eu já. acho